Depois de fazer o módulo 7 e assumir o papel de mãe de mim mesma, fiquei pensando se há algum impacto inconsciente na ausência de um pai para aqueles filhos que nunca tiveram. Falando do meu caso, eu sequer fui registrada pelo meu pai. Eu me lembro vagamente de tê-lo visto algumas vezes quando criancinha e minha mãe ter dito que ele era o meu pai. Mas eu nunca entendia o que o pai era. Para mim, naqueles momentos, ele era só um visitante, como os meus tios, que vinham de vez em quando vê-la. Nada mais que isso. Inclusive, diferente dos meus tios, ele ficava interessado apenas nela. E mesmo quando cresci e entendi a dinâmica das famílias que tinham um pai, eles não eram amorosos. Então eu nunca pensava se ele me fazia falta ou não. O pai era mencionado em casa sempre negativamente. Você não presta igual seu pai. Você tem um gênio ruim de pai. Tá com fome? Não tem casaco? Vá pedir a seu pai, sabendo ela que ele não existia na minha vida. Ou seja, passe fome ou frio, eu não me incomodo. Enfim, na adolescência, com tantas alegações de que eu não tinha isso ou aquilo por causa dele, eu nutri certa raiva dele por um tempo. Depois, quando as pessoas me incentivavam a buscá-lo, eu passei a sentir uma certa esperança de ser amada por algum parente. Além do mais, eu não pareço em nada com a família materna. Dizem que sou toda indiana. Até fisicamente eu não tenho referências. E por um tempo eu quis descobrir minhas ascendências, saber que vim de algum lugar. Me reconhecer em rostos e parar de me sentir um ET. Você acabou indiretamente de descrever alguns impactos de ter um pai ausente. Querendo ou não, a gente sabe que a gente vem de uma mãe e de um pai. Então, todas as vezes na infância que o conceito pai brotava e justamente você não tinha uma experiência vivida do que era aquilo, isso deixa um impacto. Isso deixa algo gravado dentro de nós e levanta algumas questões, tipo, nossa, por que eu não sou importante pro meu pai? Como que eu posso literalmente ser tão insignificante assim? O que isso diz a respeito de mim? Sabe? Então, esse é um impacto. A gente pode se sentir, claro, né? A sociedade está cada vez mais normalizado lares onde só a mãe, ou só o pai, geralmente só a mãe, cria o filho. Então, isso deixa aí, fora o impacto que isso gera na saúde mental dessa mãe, né? Porque não tem apoio e, convenhamos, é preciso um vilarejo para criar um filho. Fora esse impacto, aí tem o que fica na sua cabeça do que é um pai e do que é um homem, a partir do que a sua mãe fala. E muitas dessas mães, por razões muito compreensíveis, não conseguem falar coisas positivas a respeito de homens. Quando eu digo razões compreensíveis, claramente não deixa um impacto positivo no filho, e não é a forma mais saudável de falar com o filho, mas a gente entende aí a condição dessa mãe que está criando o filho sozinha, né? Ontem fiquei pensando, será que existe algum impacto que eu não sei ainda porque está inconsciente, mas preciso trabalhar com a minha criança também? Ou não existe e eu devo trabalhar só o lado materno, que é o que dói? A gente trabalha tudo que dói. Então, conforme brota alguma coisa relacionada a uma figura paterna, trabalhe com essa imagem também. Eu tive um período de tempo que eu trabalhei uma questão de me paternar, de imaginar uma energia masculina falando comigo enquanto criança, especificamente falando comigo enquanto adolescente, que para muitas pessoas, devido ao fato de que a mãe acaba tomando mais conta da criança na infância, né, por questões biológicas aí de amamentação e tal, a partir da adolescência, em muitas famílias, por causa de questões de gênero, papéis de gênero, o pai pode passar a assumir um papel mais de colocar a criança pro mundo, sabe, de dar aquela, claro que qualquer gênero pode fazer qualquer função, né, e na prática muitas vezes só um faz as duas funções ou não faz, né? Mas aí, tipo, falta essa coisa de uma presença real, experiência vivida de alguém cuidando de você de uma forma prática e que tem a ver com o mundo, sabe? Com você encarar desafio, com você assumir responsabilidades, não é? Então, isso também gera uma questão muito doida, onde homens cada vez menos assumem responsabilidades na sua posição de pai, né? E aí mulheres recebem homens cada vez menos preparados para a paternidade, para o casamento, e aí elas aceitam essa condição porque a gente tem medo que, se a gente colocar limites no relacionamento, para que os homens assumam, né, responsabilidades para fazeres domésticos, sobre cuidados com os filhos e tal, a gente tem medo de perder esses homens, porque eles não estão acostumados a assumirem responsabilidades. Então aí a gente se vê numa condição de normalizar, assumir mais responsabilidades por certas coisas, porque nós queremos, né, nós que somos cisgênero heterossexuais, ou quem gosta de homem, nós queremos aquela presença de um homem na nossa vida. E como que eu posso ter isso? É não fazendo-o assumir certas responsabilidades, pois tenho medo de ser abandonada, porque, tipo, ele não tem a experiência de assumir responsabilidades, de ver um homem assumindo responsabilidades.